confidenciou um aliado próximo. Walter Jorge, quero ver agora a sua expectativa. Ciro Gomes vem mesmo com tudo para disputar o Palácio da Abolição ou ele ainda vai esperar um pouco mais, pisar nesse terreno aí movediço com cuidado para então tomar sua opinião, sua decisão? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, nossa audiência. Eu acho que ele vai alimentar essa expectativa de que ele está se filiando ao PSTB, perspectiva de ser candidato ao governo, né? Ou seja, vai manter essa possibilidade na mesa das conversas. Mas vou manter minha espera para ver o que é que vai acontecer no final, porque ele vai ter que fazer um cálculo sobre o que é que lhe conviria mais. Vamos lembrar que o Ciro, né, Ítalo, saiu do processo eleitoral de 2022 muito desgastado, né? Teve 3% dos votos. Perdeu a eleição em Sobral, perdeu em Fortaleza, perdeu no Ceará, que ele sempre tinha como trunfo nas suas derrotas nas campanhas presidenciais, o fato de ter saído vencedor nas áreas que as pessoas, ele dizia, o conheciam mais, conheciam o seu trabalho como gestor, como administrador. Ele perdeu esse trunfo, né? É, então, ele vai ter que não se sabe qual é. O Ciro havia anunciado que não pretendia mais ser candidato a nada, né? Que abandonava. Ele dizia, inclusive, que era porque entendia que o eleitor cansou dele, ou coisa que o valha. Mas ele está refazendo esses planos e, sem dúvida nenhuma, seria, dos nomes que têm sido apontados como prováveis candidatos da oposição, seria o mais competitivo, né? O que não indica, não dá indicação de que entraria como favorito, né? Mas seria o nome mais competitivo. Isso é suficiente para ele? Eu tenho dúvidas, né? O fato dele ser competitivo, ele vir, porque uma derrota a essa altura, direta como candidato no Ceará, seria fatal. Aí sim, seria o enterro definitivo de sua carreira política, né? Uma derrota como candidato a presidente, por exemplo, mantendo o que as pesquisas, inclusive, que têm sido feitas nacionais, têm apontado, aquele percentual de 10, 12%, recuperando esse percentual, porque, como eu disse, em 22 ele teve 3% apenas, talvez fosse uma possibilidade de ele manter sua força no cenário político nacional. Enfim, é uma coisa que ele vai ter que avaliar. Agora, é claro que o que está sendo montado para o evento de hoje é nessa perspectiva de fazer dele o presidente estadual do PSTB, Osiris Pontes, né? Falou que ele vai se filiar e vai ser candidato ao governo do Ceará. Ele não tem fugido dessa possibilidade, né? A declaração dele são um pouco evasivas, no sentido de dizer, olha, meu nome está aí posto, meu candidato é Roberto Cláudio, ele tem insistido nesse ponto, mas se a circunstância... Agora, reforçando um pouco o que o professor o Emanuel falava há pouco, eu acho que o Ciro, numa possibilidade de aliança com esses grupos que ele está se juntando aqui, ele terá que gastar muito tempo explicando ao eleitor por que que ele está fazendo esse movimento, tá? Ele, como apoiador, ele precisaria explicar menos. Como candidato, ele precisará explicar muito como é que ele se alia com grupos dos quais ele divergiu com tanta força, e até recentemente, né? Não é questão de você ter uma crítica pontual, são críticas muito fortes, contundentes, no estilo Ciro Gomes, que são sempre críticas que até passam do ponto em muitos aspectos, né? São ataques, acabam sendo ataques, alguns até pessoais. Parte dessas lideranças ele tem contendas judiciais muito fortes, né? Então, assim, ele vai ter que gastar muito tempo dando algumas explicações até, e aí vai ter que trabalhar também com essa ideia de que o perfil do eleitor dele. O Ciro, nos últimos anos, ele trabalhou basicamente com o eleitor progressista. Esse eleitor progressista o acompanhará no movimento de aliança, por exemplo, com os bolsonaristas local, sendo candidato desse grupo. Então, assim, são muitas coisas por responder. Uma delas, e aí vamos ver como é que o discurso dele vai indicar alguma coisa nesse sentido, é com relação a hoje, se ele já chega com esse discurso e com essa disposição de candidatura ao governo, vai ser simplesmente uma filiação, e aí a partir daí a gente vai ver o que é que movimentos é que ele fará no sentido de uma candidatura ao governo ou até à presidência da República, porque há muita gente, o Mário Hering, que você lembrou aí no começo, líder do PDT, é um dos que entende que há espaço ainda para o Ciro, para uma candidatura presidencial do Ciro. Agora, e aí a gente tem que inserir nisso um novo partido. Qual é o plano do PSDB, enfim?
há lideranças nacionais que gostariam de ter o Ciro candidato a presidente pelo partido. Agora, a polarização que em 2022 impôs a ele aquela derrota acachapante, ela continua tão forte quanto naquela época, né? Então, se continuaria sendo um problema para ele resolver. Então, é um cenário de incógnitas. Com relação a hoje especificamente, o que é que ele vai fazer é um cenário de incógnita e vamos ver se o discurso dele, o comportamento que ele tiver, vai ajudar a responder essas dúvidas que É existem. isso, são muitas as dúvidas e com certeza o discurso de Ciro de logo mais vai, de alguma forma, clarear essa situação ainda nebulosa. Muitas participações aqui no nosso chat. O Alan Caim me diz o seguinte: